Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje vamos parar para pensar quando devo parar para fazer a minha reavaliação de estratégia. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então vem comigo para que a gente possa fazer aquela pausa nas nossas atividades, nas nossas tarefas, de maneira a corrigir erros, corrigir o rumo ou até mesmo ratificar tudo aquilo que vem dando certo e a gente consiga continuar caminhando em direção aos nossos objetivos. Vamos lá, os investimentos esportivos, eles são uma atividade cada vez mais popular. Vocês estão vendo cada vez mais a marca das casas, na camisa dos times de futebol, bilhões em patrocínios chegando ao país. E para ter sucesso nessa atividade é fundamental ter uma estratégia bem planejada e, eventualmente, reavaliá-la. É sobre esse último ponto que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Quando que eu devo reavaliar a minha estratégia nos investimentos esportivos, tá? O mercado, então, de investimentos esportivos é um mercado muito volátil. E é por isso que é muito importante você estar sempre atento às mudanças e ter a capacidade de se adaptar a essas mudanças, a essas novas condições, tá certo? Uma estratégia que funcionou bem para você no passado, não necessariamente ela pode continuar funcionando hoje ou continuar funcionando no futuro. Para isso, eu preciso estar sempre de olho na performance da minha estratégia, de maneira a fazer os ajustes necessários quando algo que eu observar começa a ir em desacordo, tá certo? Vou te dar aqui dois exemplos simples para você entender do que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, eu tinha identificado um determinado padrão na Série B do Campeonato Brasileiro. Que padrão foi esse? Que toda vez que um jogo terminava em 0-0 o primeiro tempo, o HT terminava 0-0 todo e qualquer jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, a odd do 0,5 gols FT, ou seja, para ter pelo menos um gol na partida, estava pagando em torno de 1,57 a 1,63. Girava nessa faixa de odd, ou seja, eu tinha uma odd média de 1,60 para ter pelo menos um gol em todo o segundo tempo. Tudo bem que a Série B, você fala, Rodrigo, mas a Série B é um campeonato under. Bacana, mas está me pagando 1,60 para ter um gol. Eu não estou falando para ter over 3,5, é um gol. Então, peguei desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e fiz todos os jogos, mapeei todos os jogos e identifiquei que determinada porcentagem desses jogos, se colocasse em todos os jogos que aparecia 0-0 no HT, se eu colocasse 0,5 gols com uma odd média de 1,60, eu estaria sendo lucrativo ao final de uma temporada completa da Série B. Ou seja, não tem método, estratégias, nada mirabolante. É feijão com arroz. Foi identificado esse padrão. O que eu fiz? Não me interessa se está jogando o Avaí contra o Sampaio Corrêa. Não me interessa quem são as duas equipes. O que me interessava era, terminou 0-0, eu entro a 1,60. Ponto. O que aconteceu? Comecei a fazer minhas entradas e, naturalmente, já aconteceu aquilo que eu já imaginava. A casa de apostas identificou esse padrão e, naturalmente, o que ela fez? Reduziu as odds. Ela interpretou que, se continuasse daquela maneira, ela estaria sendo deficitária para aquele grupo de apostadores que conseguiram pegar aquilo lá e estavam sendo lucrativos. Então, o que ela fez? Ela reduziu a odd nesse HT e o 0,5 gols FT passou a não custar mais 1,60 e sim 1,43, no máximo chegava a 1,47. E eu fui de novo à minha calculadora. Se ainda assim a 1,47 eu continuasse fazendo as minhas entradas, eu seria lucrativo? A resposta foi não. Então, na mesma hora, eu pausei essa estratégia, deixei adormecida. Se a próxima temporada isso aí vai retornar, não posso dizer. Só analisando, observando esse novo comportamento, esses novos padrões, que eu vou saber se eu retomo essa estratégia ou não. Se a casa continuar entregando essa odd e
os eventos continuarem sendo dessa maneira, eu continuo fora, tá? Mas é simplesmente para que você observe que não é porque eu estabeleci uma estratégia que ela vai se perdurar ao longo do tempo. Eu preciso parar para reavaliar se aqueles padrões observados anteriormente, eles se mantêm no decorrer do tempo, de maneira que eu continue aplicando essa estratégia e continue tendo retorno financeiro. Outro exemplo que eu posso te entregar. Trabalho com o mercado de cartões desde 2017. Estou gravando o vídeo hoje agora em 2023, então aí vamos lá, mais de 5 anos trabalhando o mercado de cartões. Quando trabalhávamos, por exemplo, uma Premier League da Inglaterra no mercado de cartões pré-live, nós conseguíamos buscar, por exemplo, um cartão para cada equipe, pagando uns 50, uns 60. E dependendo da partida, da análise feita pré-game, uma odd de 1,60 para cada equipe levar um cartão era algo absurdo, era muito bom. Então a gente fez muito dinheiro naquela época. Hoje, uma partida que tem a altíssima probabilidade de cartões na Inglaterra, que já é um campeonato under cartões, eu vou encontrar uma odd de 1,14, 1,16. Ou seja, a casa se adaptou aquele volume financeiro ou aquele padrão que nós buscávamos e tirávamos dinheiro com pá. A gente entrava com pá e tirava dinheiro da casa. Hoje em dia não está mais assim. Então, o que você, apostador, trader, punter, o que você precisa fazer? Reavaliar a sua estratégia. E agora, eu vou te passar eu estou aqui com a minha lista aqui, minha colinha, te passar algumas dicas também para você saber qual é o momento de eu fazer essa reavaliação. Então vamos lá. A reavaliação da estratégia ela é muito importante, porque ela pode ser a chave para o seu sucesso ou o seu fracasso nessa sua caminhada nos investimentos esportivos. É preciso você estar atento sempre aos seus resultados e aos fatores que podem afetar as suas entradas, como mudança nas equipes, lesões de jogadores importantes, simplesmente a modificação das odds por parte da casa. Então é importante você entender que a estratégia ela deve ser ajustada de acordo com a evolução do seu conhecimento, aí a sua compreensão de jogo e o que a casa está te entregando. Eu coloquei alguns fatores também, como mudanças de equipe e lesões de jogadores. Aqui a gente pode ver que simplesmente o fato do padrão de desempenho do Paris Saint-Germain ter diminuído, a confiança dos jogadores reduz, então aquele mercado talvez de over goals favoráveis ao PSG pode não mais ser favorável, porque houve uma mudança sistemática na equipe, desde o comando técnico que não está conseguindo agregar os jogadores, desde a confiança dos próprios jogadores de entrarem em campo e fazerem o resultado. Então, se você, porventura, tem uma estratégia de overgoals específica para super favoritos, na França, no momento atual, já pode não se aplicar devido à atual circunstância do PSG. Tá? Então aqui vamos a algumas dicas para saber quando que é a hora de você reavaliar a sua estratégia. Primeiro, vamos lá. Quando você está tendo uma taxa de acerto abaixo daquilo que você costuma ter naquela estratégia. Então, se a minha taxa de acerto diminuiu, eu preciso parar para reavaliar. O que está acontecendo? Se eu estou fazendo tudo aquilo que eu venho fazendo e agora eu estou tendo uma assertividade menor? Quando há mudanças significativas no time ou no esporte, no evento que você está trabalhando. Então, se tem, por exemplo, uma mudança de comando técnico ou algum principal jogador foi vendido e você trabalha com o mercado de gols, isso pode impactar a sua estratégia e você precisa então parar para reavaliar se é o caso continuar ou modificar algum indicador, algum parâmetro de entrada seu. Nessa estratégia eu preciso parar e observar o que está acontecendo. Eu venho fazendo tudo, a minha entrada está sendo a minha odd média, a minha taxa de acerto reduziu. O que está acontecendo? Eu preciso fazer a leitura desses indicadores e isso se faz na reavaliação, quando eu paro para reavaliar. E aí eu faço toda essa leitura e tomo uma melhor decisão. Outra dica, quando você sente que a sua estratégia não está mais funcionando, de alguma maneira, que nem eu dei o exemplo aqui do over 0.5 gols FT no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. A partir do momento que eu percebi que a estratégia
não está sendo mais, não tendo mais sucesso porque a própria casa passou a me entregar odds menores, modificou a minha estratégia. Então eu preciso reavaliá-la, que foi o que eu fiz quando eu fui verificar se com a odd de 1,47 ela ainda assim conseguiria se manter lucrativa. Ao passo que eu verifiquei que não, eu suspendi, eu pausei a estratégia. Eu fiz isso durante a minha reavaliação. Quando você está aprendendo novas informações sobre determinado mercado, determinado esporte, determinado evento, determinada estratégia, quando você está estudando aquela estratégia e você está validando, e até mesmo na validação você precisa fazer a reavaliação da sua validação. Entende o que eu estou falando? Não é porque você está fazendo uma paper bet ou você está colocando R$1 por entrada ou simplesmente colocando a sua entrada na sua plataforma de acompanhamento que você não tem que fazer uma reavaliação. Muito pelo contrário, essa reavaliação vai fazer com que a sua validação tenha a maior eficácia possível. Deu para entender, Sniper? Se você entendeu, deixa aquele like, não vai cair seu dedo. Eu acredito que eu tenha te passado informações aqui muito valiosas, que eu mesmo gostaria de ter ouvido isso há anos atrás, quando eu comecei, tá? Coloca aqui nos comentários se você tem mais alguma dica de reavaliação, em que momento que você faz isso. E você pode até estar se perguntando nesse momento, Rodrigo, você deu algumas dicas de quais momentos eu faço a reavaliação, mas você não disse qual a periodicidade que isso deve acontecer. E aí eu te respondo, Sniper, isso depende apenas de você. Você que vai perceber todos esses fatores que eu listei e vai ver se é o caso pausar naquele momento e às vezes até deixar de fazer um final de semana de entradas, por exemplo, para você parar esse tempo e reavaliar cada estratégia que você está utilizando, tá? Se você vai fazer isso de 15 em 15 dias, se você vai fazer somente quando um desses fatores que eu listei aqui, eles ocorrem, se você vai fazer de maneira mensal, trimestral, isso você vai dizer baseado no desempenho de cada estratégia sua e do seu próprio tempo disponível para fazer cada tarefa dessa. Tá certo, Sniper? Espero ter te ajudado e te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.